2h49, vamos falar um pouquinho de economia? O Brasil bateu a marca de 79 milhões de domicílios, isso no ano passado. Mas o acesso à casa própria está cada vez mais distante para uma parcela da população. Dados do IBGE mostram que o número de imóveis alugados cresceu mais de 50% em menos de uma década, enquanto diminuiu a proporção de moradias próprias quitadas. Um cenário reflete mudanças econômicas, urbanas, sociais, com o avanço dos apartamentos e também maior concentração de imóveis nas mãos de menos proprietários. Para poder entender um pouquinho mais desse cenário, a gente vai conversar com Daniel Aranovic. Ele é diretor de intermediação imobiliária e também marketing da Regional Secov São Paulo, aqui em Campinas. Primeiramente, Daniel, boa tarde para você. Bem-vindo à CBN. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. E eu queria que você explicasse então um pouquinho para a gente, né, o que poderia explicar, aliás, esse crescimento expressivo dos imóveis alugados nos últimos anos. Como é que você vê esse cenário? Então, essa mudança que apareceu nesse último estudo do IBGE, que não tem uma explicação, tem alguns fatores, né? O primeiro é a taxa Selic em 15%, a maior Selic dos últimos 20 anos, que dificulta muito o acesso ao financiamento, à compra do imóvel. A segunda explicação para isso, as cidades estão aumentando. Com esse aumento das cidades, aumenta também o tempo de deslocamento. Se a gente comparar Campinas de hoje com São Paulo, a gente tem uma qualidade de deslocamento muito melhor. Dia a dia isso piora. Quanto mais piorar, mais as pessoas abrem mão de um imóvel maior com quintal para ficar mais próximo dessa lógica que eles têm de escola, de trabalho. Uhum. E a terceiro e último fator que muda muito é que nesse período do estudo do IBGE entrou novo público no processo de compra, que é a geração Z, que hoje aí tem entre 18 e 28 anos, que é uma nova geração que, quer dizer, nasceu na internet, nasceu acostumada a muito mais pagar para usar. Ele nasceu já com Spotify, Netflix, Uber, não que nem a gente que precisava comprar as coisas. Então é muito mais natural para esse público o aluguel, não é mais sinônimo de não ter conquistado algo. O pagar para usar na cabeça dessa geração Z é sinônimo de mobilidade, de independência, de ficar um tempo num lugar e mudar para outro. Esse tripé explica um pouco essa mudança que a gente está vendo que o IBGE apresentou na última pesquisa deles. Mas os preços dos imóveis também, não é, Daniel? Eu não sei se dá para a gente fazer um recorte aqui de quanto de um salário as pessoas financiavam um imóvel anteriormente para ser próprio. Hoje em dia a renda está menor, né? Então o aluguel, por mais que se diga aí, entre aspas, que é jogar dinheiro fora porque você não tem algo que é seu, e claro que isso não é verdade, mas ele está compensando mais do que pagar uma prestação de um imóvel também, né? Exatamente. E é muito bom o ponto. Existem dois públicos, né? Tem o público que não... O casal que tinha um filho tem dois. Precisa aumentar o imóvel e não conseguir comprar, mas não cabe onde ele estava. Ele tem que alugar. Depois ele vai resolver a compra. Esse é um ponto. E a classe média se enxerga muito nisso. O que vendeu de imóvel nesses últimos anos, né, com a Selic mais alta, 68% foi Minha Casa Minha Vida, que acaba sendo menos atingida pela Selic porque tem uma taxa do governo subsidiada. A outra faixa que comprou muito, que você acabou de falar, é o dito investidor. Ele usa a taxa de juros mais alta, deixa esse dinheiro aplicado, hoje é 15%, e ele acaba comprando ou financiando imóvel e usa essa diferença para usar. E também tem o morador de aluguel que está preferindo hoje pagar o aluguel de 0,5%, 0,6% e deixar o seu dinheiro, dar 6%, 7% ao ano, e deixar o dinheiro aplicado num banco a 15%. Ele está ganhando, bem dizer, 2 vezes, não é bem essa conta. Uhum. Mas na conta rasa ele está ganhando, porque tem a inflação no meio do caminho, né? Sim. A conta não é bem essa. Que daqui 2 anos, uma parte do que ele aplicou a inflação comeu, ele não vai comprar o mesmo imóvel
com o dinheiro que ele tinha. Mas a lógica é essa, ele deixa o dinheiro aplicado, com o rendimento ele aluga e ainda sobra algum dinheiro no bolso dele. Exatamente o que você pontuou agora. E diante desse cenário, traz também uma mudança, aí, dando gancho também à sua primeira resposta, a quem mora de aluguel, né, já que são pessoas mais jovens nesse cenário, que talvez não pensam tanto em ter um imóvel próprio. Então, e essa era a visão que a gente tinha aí na pesquisa que a gente tem feito e apareceu, não é até que eles não tenham, que eles não queiram comprar, eles querem comprar. Mas a Selic, a 15, impede a compra, usar para ele testar o momento de sair de casa, a casa dos pais, a mobilidade ajuda muito, e ele acabou adiando essa decisão para daqui 1 ou 2 anos. Porque essa geração que tem hoje de 28 anos, né, no máximo 28 anos, ele adiou muita coisa por conta de trabalho, de estudo, de MBA, de viagem, o que for. Por isso que a gente vê hoje o crescimento muito forte de lares com uma pessoa e lares com 2 pessoas, né, que é o casal sem filhos. Isso representa hoje algo em torno de 40%. Casal com uma pessoa ou com 2. E essas pessoas, quando é uma ou 2, têm realmente uma flexibilidade, uma mobilidade muito maior que quando você tem uma família, né, que vinha sendo a tradicional até agora, do casal com 1 ou 2 filhos, que a mudança é muito mais dolorosa, né? Tem que trocar de escola às vezes, trocar da lógica do vai e volta. Então, a família mais enxuta também ajuda essa mobilidade que está acontecendo hoje, e o aluguel é muito mais fácil sair e trocar de imóvel do que você vender e comprar um outro, né? Daniel, lei da oferta e procura. A gente vê hoje, por exemplo, com os combustíveis, a gente vê outros exemplos. Claro que o combustível tem guerra, né? Diferente de uma construção civil, de uma incorporação. Só que a gente vê serviços que vão ficar... O carro, por exemplo, o carro usado. Hoje, ele é muito mais caro. Ele é quase o preço de um carro zero. Onde eu quero chegar com essa pergunta? Tendo mais gente alugando, o valor do aluguel sobe também? Sobe. Não é à toa que o aluguel subiu 2 vezes o IPCA nos últimos anos. No último ano, eu acho que o IPCA foi 4,6, 4,4, e o aluguel subiu 9%. Eu acho que existem 2 fatores. Um que você falou, né? Se eu tenho menos de imóveis para alugar, quem tem esse imóvel vai pedir um pouco mais. Eu tenho um imóvel para alugar, aparecem várias possibilidades de aluguel, vários inquilinos buscando, eu vou negociar mais para cima esse valor. Um outro ponto é quando a Selic, a gente sempre enxerga a Selic como ela prejudicando no financiamento para o cliente final, né? No passado chegou a bater 14% a taxa de financiamento, já foi 9, 8, 9. Tem um estudo que é legal, que a cada legal no sentido do estudo, não do resultado dele. A cada 1% que eu aumento a taxa de financiamento, eu retiro da compra 170 mil famílias. 5 anos são 800 mil famílias fora do processo de compra. E não porque não quer, porque a renda não encaixa, a parcela não cabe na renda. Então, diga, desculpa. Não, pode completar. Então, a Selic não impacta só no financiamento, ela impacta em todo o processo construtivo, porque a construtora, quando vai pegar dinheiro no banco para construir a sua obra, o custo do dinheiro dele está mais alto também. Então a Selic impacta 2 vezes. Na construção, que fica mais cara pela primeira vez, e depois fica mais cara para o mutuário final. Então aí todo mundo migra para o aluguel. Quem tem imóvel para alugar, vê mais gente querendo imóvel, sobe um pouco o preço do aluguel, que é o que você comentou há pouco tempo atrás. Então, exatamente isso. Só então para completar, a única saída para as pessoas voltarem a comprar imóveis é abaixar a taxa. Isso vai resolver um bom pedaço. A gente já está vendo, se Deus quiser, a reunião do Copom é amanhã, 28 e 29, deve cair mais 0,25. A gente já começou a ver um movimento de compra, mesmo caindo somente 0,25 no começo do ano. Esse outro 0,25, levando para 14,5, deve comprovar essa tendência de queda, movimenta. E aí, realmente, a gente tem, na pesquisa que foi feita esse ano, a maior intenção de compra dos últimos anos. 50% de entrevistados querem comprar.
Só não compraram porque os juros não deixou. Está todo mundo sendo segurado pela Selic. Se eu tenho intenção de compra e Selic alta ainda, quando a Selic cai, eu vou abrir essa porta para todo mundo que quer comprar realmente conseguir adquirir esse imóvel próprio. Tá certo, então, Daniel, mais uma vez, obrigada, viu, pela entrevista aqui na CBN. Nada. Daniel Aranovitch, que ele é do Secovi São Paulo, é diretor do Secovi São Paulo de intermediação imobiliária e marketing.